Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindas! No programa de hoje vamos falar de crianças e tecnologia. Seu filho ou filha usa muitos aparelhos eletrônicos, tablets, celulares? Tá, relaxa, fica aqui que nós vamos te mostrar lugares, brinquedos, atividades, muita coisa legal para fazer. Além de uma conversa com psicólogas que vão nos ajudar a administrar os eletrônicos sem radicalismos. E que tal aprender a fazer brinquedos educativos com material que você tem em casa? Você gasta pouquíssimo e a diversão é garantida. Tudo isso e muito mais você confere agora. O Papo Mãe já está no ar. Como sempre, a gente convida aquele time especial para falar sobre o assunto. Aqui a terapeuta ocupacional e neuropsicóloga Eloá, não é isso? Larissa, que é psicóloga, e a Patrícia Vieira, que é psicopedagoga. Elas toparam o nosso convite para falar sobre esse assunto que as mães conversam tanto. Muito obrigada por terem aceito. Vamos começar aquela pergunta básica. Bom, doutoras, nós sabemos que o conteúdo que as nossas crianças estão expostas já é arriscado, né? A questão de pedófilos ou conteúdo inadequado mesmo para a idade delas. Nós não vamos entrar nem neste mérito ou neste demérito. Vamos falar de que outros malefícios os nossos filhos podem estar expostos ao usar demais os celulares ou os tablets. Eu vou iniciar de 0 a 2 anos, porque hoje é muito comum a criança recém-nascida, a mãe estar amamentando e colocar a criança no colo e a mãe começar só ali e a criança já começa a perceber os movimentos, começa a observar a luz. Isso traz o quê? É uma questão de que a criança já tem uma hiperexcitação pelas luzes do tablet e que já ainda começa... que não seja diretamente direcionado para porque ela, ela está ali, a mãe está amamentando e a mãe está aqui, né, com o tablet. Então, a própria luz já começa a incomodar a criança. Até aí já é prejudicial. Então, já não se... Fora o nível de atenção que você deixa de dar para o bebê, o contato de olho, né? Assim, a gente está entrando num mérito mais profundo. Quando essa criança tiver 4, 5 meses, os pais colocam, ela já começa a olhar, a criança se perde na questão da coordenação motora visual, porque ela é muito estímulo, ela não coordena a visão e a criança deixa de ter uma maturidade a nível oftálmica, tá? Ela pode vir, tem um grande potencial a ser uma míope no futuro, porque o tablet tem que chegar mais próximo. E com isso, a criança vai indo e ela vai perdendo a questão de estar brincando, de estar correndo, estar manipulando outros brinquedos. E estar interagindo com outras crianças também. Exatamente, e a questão social, né? Vamos aqui àquelas questões das mães. Eu tenho uma amiga, sabe assim, adolescente quando não quer fazer a pergunta, diz que é uma amiga? Então, eu tenho uma amiga que o filho não come salada, de jeito nenhum. Porém, quando está com o telefone ali, tchucu, 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 haja, come tudo, né? E aí a mãe fica, meu Deus, eu vou ter o quê? Um filho desnutrido, sem vícios, ou um filho nutrido e viciado? O que fazer, então, nesse momento, doutora? Joia, Aline. Nós podemos utilizar o uso do aparelho eletrônico a nosso favor, principalmente em um caso como esse, em que a criança já está, né, totalmente associada à alimentação. No caso como esse, como fazer? Pronto. Se nós retirássemos o aparelho eletrônico da noite para o dia, isso acarretaria muitos prejuízos para essa criança, porque ela poderia simplesmente parar de comer. E não é o que a gente quer, né? Então, a gente precisa realmente programar, planejar essa retirada, que vai acontecer como? A cada uma colherada, a mãe pausa o vídeo e daí depois retorna o vídeo depois que a criança comeu. Depois que ela já estiver comendo de forma independente, com uma colherada somente, a gente vai passar para 2 colheradas. Então, a cada 2 colheradas, volta o vídeo. Até aqui, até o final da alimentação, a mãe pode combinar. Quando você terminar, você pode ter acesso ao vídeo, né? Sim, essa é uma boa opção também. Não tirar, mas dar como recompensa, Sim. por ele já ter se alimentado, né? Exatamente. Essa é uma boa também. Doutora, a senhora é professora também, tem contato com várias crianças em sala de aula. Na sala de aula, os tablets também estão presentes?
Isso, é o uso das novas tecnologias, né? Então, a escola está fazendo muito uso, né, dessas tecnologias. Alguns aplicativos que se aproximam bastante das atividades pedagógicas, né? Como a questão de pintar, da coordenação motora, né? Alguns aplicativos que trabalham a questão da memória, né? Então, dentre esse leque de opções que a gente tem dentro da escola, isso tudo é feito bem programado. Então, há dentro do planejamento, é tudo contextualizado com o que a criança está vendo no momento. Então, o tempo de aula também é muito programado. Então, cada aula tem a duração de 40 minutos e já tem a programação do que a criança vai fazer naquele momento, né? Então é possível sim usar a nosso favor, mesmo dentro da escola, inserido em outras atividades. Isso, exatamente. Porque pela parte pedagógica, né, a gente consegue filtrar alguns aplicativos e alguns recursos que se associam muito com a questão da coordenação motora, a questão da linguagem, né, das histórias infantis. Então, a gente hoje tem vários recursos a favor disso também. Como a gente pode fazer para, eu não sei, bom, essa não é a nomenclatura mais adequada, mas fazer o desmame, né? A criança que já é viciada muito em aparelho eletrônico, como é que a gente consegue fazer com que ele não use tanto assim? O mais importante, Aline, é que essa criança precisa aprender a fazer outra coisa, né? O que muito acontece, ela é viciada no aparelho eletrônico, mas ela não sabe brincar de outra coisa, ela não sabe utilizar um brinquedo ou um jogo, né? Então, isso realmente precisa ser como um desmame, como você falou, porque ela vai precisar ser acompanhada. Então, a gente pode também associar o uso do aparelho eletrônico a nosso favor, no sentido de que você vai, quando ela brincar de um joguinho que ela não gosta tanto, e daí depois ela vai brincar um pouco com o aparelho eletrônico. Daí volta para um joguinho que ela não gosta tanto, mas está associado com a mãe, está associado, ou o pai, está associado com o aparelho que ela gosta muito, e aí a gente vai diminuindo o tempo de uso do aparelho eletrônico. Exatamente. Nós vamos ouvir agora a opinião de uma médica sobre o assunto. É hora do nosso quadro Chama o Doutor. Nosso tema, doutora, é sobre aparelhos eletrônicos. As nossas crianças, cada vez menores, estão viciadas nos celulares. E assim, doutora, vamos agora falar sobre de mãe para mãe. Muitas vezes você quer tomar um banho, você precisa de 5 minutinhos, meu filho pega esse babá TV, babá celular, Isso pode prejudicar, doutora? Então, dependendo da idade e da intensidade que isso é feito, sim. Então, assim, a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Americana de Pediatria, elas indicam que existe uma proibição de tela. O que é tela? Tudo que é eletrônico, né? Que tem celulares, tablets, televisores, né? E computadores. E aí, tudo isso é proibido na criança menor de 2 anos de idade. 100% proibido? 100% nem proibido. um pouquinho? Muito mais grave quanto menor a criança, né? Então, assim, quando a gente tem aquilo lá é um hiperestímulo. Um hiperestímulo visual, né? Auditivo. O que é uma contradição, assim, ponto de vista também. Porque se é um hiperestímulo e a criança fica quieta. Então, né? O que acontece? Quando você conversa com a criança, você tem interação com a criança. Aquilo lá, eu brinco que é o 4D. Então, você pega, você cheira, você beija, você tem contato, você fala, ela lê a leitura do seu lábio, ela escuta a sua voz, aquela voz, ela tem, inclusive, um sentimento associado. Quando você põe uma TV, é totalmente impessoal, né? Sim. Aquilo lá é uma imagem que não faz real sentido para a criança. Ele realmente acalma a criança, porque aquilo é um estímulo, ela fica impressionada com aquilo. Mas aquilo não causa aprendizado nenhum. Pelo contrário, o que a gente sabe é que excessos de estímulo causam, inclusive, atrasos de linguagem, atrasos sérios de linguagem. E existe, inclusive, um termo hoje utilizado no médico que chama autismo virtual. O que é isso? É como se a criança se comportasse como um autista. Imagina a gravidade mesmo disso. Que ela não tenha... Ela não tem autismo. Chamado autismo virtual devido à semelhança do comportamento da criança. Aquela criança está na frente da TV, você chama, parece que ela não lhe escuta. Então, ela literalmente está dentro de um mundo virtual. Ela não interage com a família, ela não interage com ninguém. E isso é grave, porque além de atrasos de linguagem, em excessos eu posso levar a problemas de vista, visão, e eu posso levar a uma dessocialização da criança. Então, eu posso ter isolamentos e até
depressão. Deixa eu fazer uma pergunta agora, não para médica, mas para mãe. Como é que a senhora consegue administrar isso em casa? Seu filho não tem acesso a nenhum tipo de aparelho eletrônico? Eu sou super orgulhosa de falar, porque assim, eu escondo o controle da televisão na minha casa. De segunda a sexta, ele não tem acesso à TV, né? Tem um período da tarde que ele tá na escola e o período da manhã. Final de semana eu libero com controle, até porque... Com tempo marcado. Tempo marcado. Ele vai fazer ainda 4 anos. Então a gente tem o quê? Meia hora de manhã, meia hora à tarde. Às vezes extrapola, vai para 1 hora, mas mais do que isso, não. Dá pra gente tomar o nosso banho. Bota lá, toma o banho, meia hora dá. Mas não dá pra esquecer a criança na TV. Sim, entende? lógico. E outra coisa que é interessante, quando você faz isso, você vai e oferece brinquedos. E o aprendizado acontece no brincar. Então, aquela criança que não tem TV, ela vai fazer o quê? Vai se virar com o que tem. E aí a gente oferece tudo que é brinquedo. Então, quando eu chego na minha casa, falta no caminhar, porque todo tipo de brinquedo está lá espalhado. E aí ele aguça a criatividade. Mas fica essa dica, que quanto menos televisão, menos celulares, mais brincadeiras e o real desenvolvimento da criança em todas as áreas, sociabilidade, inteligência, criatividade, tudo se faz no brincar, né? Brincar é o que realmente desenvolve a criança. Maravilhosa ela, né, gente? Amei, doutora, amei. Esse foi o nosso quadro Chama o Doutor. Olha aí, quanta informação importante. Daqui a pouco eu quero saber de vocês como fazer na hora de a gente tirar o telefone do filho, que ele faz aquela algazarra e aquela birra, daqui a pouquinho. E a seguir, aprenda a fazer o brinquedo do seu filho com o que você tem em casa. Eu volto já já.